Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto de matemática, a última medida que a gente vai estudar. Nós estudamos medida de comprimento em uma semana, medida de massa na segunda semana e hoje nós vamos estudar medidas de capacidade, ou seja, quanto que um recipiente, um copo, um pote, uma garrafa consegue guardar, quanto de capacidade ela tem para guardar ali dentro. Então, quando nós compramos coisas coisas que são líquidas, por exemplo, leite, suco, refrigerante, eles são medidos em litro. Então, lá na medida de comprimento era metro, lá na medida de massa era quilograma e na medida de capacidade é litro. E aí a gente simboliza por L atrás do número que eu vou medir lá a capacidade que tem. Ou então, quando o recipiente é menor, né, que cabe pouco líquido, eu digo que tem tantos ml, ok? Por quê? Porque 1 litro vale 1000 ml. Então, eu tenho que ter uma quantidade de 1000 ml para eu conseguir encher, por exemplo, essa caixinha de leite. Já esse recipiente aqui, ó, ele é menor, então ele não vai conseguir guardar a mesma quantidade que eu guardo aqui dentro da caixinha de leite. E daí ele a gente fala que é guardado em ml. Por exemplo, aqui, ó, ali ó, no rótulo da caixa de leite tem 1 L, então eu vou ler 1 litro. Já aqui, ó, no peso, na medida de capacidade desse adoçante, tem ali, ó, 100 ml. Então, tem pouquinho. Eu precisava de 10 desse adoçante para poder encher essa caixa de leite. Porque de 100 em 100 eu vou chegar lá na quantidade que é 1000, né? Então, quando os recipientes são menores, a gente chama ml. Quando os recipientes são maiores, a gente chama de litro. Por exemplo, esse suco aqui, ó, olhem ali, ó. Geralmente os pesos e as medidas de capacidade estão sempre embaixo. Ele tem 1,5 L. Ah, mas como que eu vou falar 1,5 L? Eu posso dizer que tem 1,5 litro. Por que 1,5 litro? Porque 1 litro vale 1000, certo? E se eu dividir ao meio, se eu dividir em duas partes, eu vou ter 500 mais 500, que vai dar 1000. Então, eu chamo de 1,5 litro. Ou eu posso chamar de meio litro quando tem só 500 ml. Ou então eu digo 1,5 litros, que também não tem problema, certo? Aí existem os medidores. Esse daqui é o medidor que eu tenho aqui em casa. Porque às vezes eu quero medir, por exemplo, numa receita, 200 ml de leite. Lá nas receitas entra muito essa questão de quilo, de grama, né, de ml, de litro. Então, lá na receita pede 200 ml de leite. Ah, mas como que eu vou dividir essa caixinha aqui e só tirar 200 ml? Eu preciso de um medidor, certo? Tem pessoas que têm copinhos que já vem escrita a medida. Tem pessoas que têm jarrinhas que já vem a medida na jarrinha. Eu optei por ter esse daqui, né, que é fácil de guardar. Então, ali ó, tá escrito assim, ó, líquido. Então, eu sei que quando eu quero medir alguma coisa que é líquida, eu vou usar essa parte aqui, ó. Então, começa aqui, ó, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Então, esse copo medidor cabe 500 ml, ou seja, meio litro, ok? Então, eu consigo medir a capacidade de todos os recipientes que eu tenho em casa. Por exemplo, eu tenho esses dois copos, certo? Eles têm a mesma altura, praticamente. Esse daqui é um dedinho só, um tantinho assim do dedinho maior. Eles têm a mesma altura, mas será que eles têm a mesma capacidade de guardar as coisas? Ou seja, será que cabe a mesma quantidade de coisas dentro deles? Vamos fazer o teste? Então, olha lá. A prof vai colocar água nesse copinho aqui. Vou colocar até ali em cima quase, certo? E aí eu vou colocar aqui no meu medidor. Aí eu vou olhar ali na parte líquido do meu medidor, aqui, ó. E vou ver que ele chegou em 200. Então, esse copo aqui tem 200 ml, ok? De água.
Agora, nós vamos colocar água nesse outro copo aqui, que tem a mesma altura que aquele copo ali. E aí, nós vamos ver se ele tem a mesma capacidade. Caiu uma gotinha ali, mas não tem problema. Então, eu vou olhar lá na parte líquido e vou ver, ó, que esse copo... Opa, deixa eu colocar bem reto. Que esse copo cabe 310, 320 ml de água. Então, eles têm a mesma altura, mas esse daqui, ó, é mais largo, tem um diâmetro maior, tá vendo? Do que esse, ó. Então, esse daqui tem uma capacidade maior do que esse. Então, a gente mede dessa forma para ver a quantidade que cabe de líquido dentro dos recipientes. Ah, mas quem que sabe, quem que tem certeza se aqui dentro tem 1 litro, se aqui dentro tem 100 ml? Tem uma empresa que é responsável por isso, um órgão chamado Inmetro. Eles fiscalizam se as empresas que fabricam os alimentos estão colocando a quantidade certa dentro dos recipientes, tanto em quilos quanto em litros, né? Tamanho, eles fiscalizam tudo isso. Então, o Inmetro, né, fiscaliza essas questões e nós vamos no supermercado e compramos as coisas tendo a certeza de que aquilo ali foi fiscalizado, pelo menos era para ter sido, né? Então, tá. Agora a gente vai treinar atividades que falam, né, sobre litros, sobre comprimento, sobre metros, né, no caso, sobre grama, sobre quilograma. Vou colocar lá nos probleminhas e aí vocês vão aprendendo a fazer esta leitura da quantidade de massa, de capacidade, né, de volume que a gente consegue, tá bom? Se não entendeu, assiste de novo o vídeo da prof. Qualquer coisa a gente pode conversar no WhatsApp e aí, tirando as dúvidas, vocês vão fazendo as atividades, tá bom? Beijinho e até a próxima aula!